Olá, irmãos, estamos aqui mais uma vez, nos guardando e nos resguardando para que nada de ruim nos aconteça. Bom, nesse tempo nós temos tratado sobre a igreja caindo nas graças do povo, no livro de Atos, e na semana passada nós falamos sobre Paulo, sobre a conversão de Saulo, na verdade, que ainda não era Paulo, e sobre os primeiros momentos de sua conversão, da sua recente fé ao cristianismo. E nós vimos que mesmo um assaltante, um homicida, uma pessoa que não tinha escrúpulos ou caráter algum no sentido de matar crianças ou mulheres ou homens, para ele não tinha diferença nenhuma, e Deus restaurou essa vida para que ele fosse um instrumento nas mãos do Senhor, para que ele fosse alguém que o Senhor pretendia usar para levar a sua palavra a outras pessoas. No decorrer do livro de Atos, no capítulo 9, nós vemos a história de Paulo em Damasco, fugindo de Damasco, por um cesto. Nós não vamos nos ater a essa história, mas é bom ressaltar, porque o Senhor diz para Ananias que ele mostraria a Paulo o quanto era importante sofrer pelo nome dele. E Paulo, durante toda a sua vida, ou durante todo o seu ministério, o que mais a gente pode ver na vida de Paulo é a perseguição. Ele recebe perseguição dos judeus, ele é perseguido pelos cristãos, ele é perseguido pelos cristãos no começo do seu ministério, porque os discípulos não queriam falar com ele, nem os apóstolos também tinham medo dele, isso é uma espécie de perseguição também. E no decorrer do seu ministério, os judeus o perseguem e o encarceram em Roma, e ele é morto, ele é martirizado também por conta desse nome, o nome de Jesus Cristo. Então Deus mostrou para Paulo o quanto era importante ele pregar a verdade e que, se preciso fosse, até morrer por essa verdade, e assim o fez. Paulo foi morto, decapitado, e nós sabemos o restante, as obras que ele fez, o quão importante foram as obras que ele fez, as vidas que ele pregou. Mas hoje eu quero falar sobre um outro apóstolo, não o apóstolo Paulo ou tampouco Saulo. Nós queremos falar sobre Pedro. Sobre Pedro, que é um personagem importante também do livro de Atos. Atos dos Apóstolos, até o capítulo 13 mais ou menos, os personagens principais, ou o personagem principal do livro de Atos é o apóstolo Pedro. Nós vemos Pedro fazendo diversos milagres, Pedro pregando, Pedro, pelo sermão de Pedro, diversas vidas sendo salvas, sendo convertidas ao cristianismo. E nós vemos o Senhor usar a vida de Pedro para pegar ao primeiro gentil, o Cornélio, o centurião Cornélio, e Deus manda Pedro em uma visão pregar para esse centurião. E a vida de Pedro também é muito abençoadora para a igreja. Ele é uma das pessoas mais importantes, se não depois de Jesus, a pessoa mais importante para o início ali, os primeiros anos de vida da igreja. Deus usa profundamente a vida de Pedro. E hoje nós vamos ver duas histórias que falam um pouco de como Deus usou a Pedro, e eu queria trazer para você uma reflexão. Na verdade, uma pergunta que traz uma reflexão. Qual é a sua desculpa, meu irmão? Qual é a sua desculpa para não se deixar ser usado pelo poder do Espírito Santo? Qual é a sua desculpa para que você não faça aquilo que Deus quer que você faça? Aquilo que Deus ordenou que você faça? Qual é a sua desculpa? Na semana passada nós vimos a história de um homem que era mau, que era ruim, que era um homicida, mas que Deus transformou a vida dele para que ele fosse um instrumento de Deus. E hoje nós veremos a vida de um homem que está desde os primórdios do Evangelho, desde os primórdios da igreja, junto da igreja.
Talvez Pedro fosse aquele irmão mais velho na história do filho pródigo. E eu quero dizer para você que não importa se você é o filho pródigo ou se você é o irmão mais velho, Deus quer usar a sua vida. E eu acho que essa é a principal mensagem do capítulo 9 do livro de Atos, que é mostrar que qualquer pessoa, não importa a sua cor, a sua idade, o seu sexo, não importa. Deus quer usar você. Deus quer transformar a sua vida e quer que a sua vida seja um instrumento nas mãos dele. Então vamos ler a palavra de Deus no capítulo 9 de Atos, a partir do versículo 32, e nós vamos até o final do capítulo. Atos capítulo 9, versículo 32, que diz o seguinte: Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e o seu corpo foi lavado e colocado num quarto no andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: Não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhes os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois, ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo, com um curtidor de couro chamado Simão. Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos a Ti, Pai. Agradecemos porque o Senhor é bom, o Senhor é paciente e o Senhor nos dá a oportunidade de mais uma vez falarmos do Teu nome. Pedimos que o Seu Santo Espírito, Pai, esteja conosco, esteja guardando as nossas mentes e os nossos corações, para que as nossas mentes entendam, Pai, aquilo que Ele quer que nós façamos, aquilo que o Senhor quer que nós façamos, mas que também nossos corações possam colocar em prática aquilo que o Senhor deseja para nós como igreja. Nós pedimos, Pai, que o Senhor molde esses corações, molde as pessoas que nos ouvem e que a começar em mim, Pai, nós nos tornemos cristãos melhores, pessoas melhores, Pai. Não para a minha glória, não para a glória da igreja, não para a glória de qualquer que seja a pessoa, mas para a sua glória, Pai. Porque nós sabemos que tudo o que temos, Pai, tudo o que somos, vem de Ti. Nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, nós vemos aqui no começo desse texto que Pedro, ele chega numa cidade chamada de Lida, e nessa cidade havia um homem que era paralítico. E esse homem paralítico fazia 8 anos que ele estava acamado e já não tinha mais nenhuma esperança para ele. Porque a fé, a crença antiga é que um homem paralítico ou um homem cego, ele não poderia ser curado. Ele não poderia, não haveria poder, a não ser um poder sobrenatural e divino que o tirasse daquela situação. Então, aquele homem, Enéas, ele estava ali pedindo esmolas porque ele não tinha mais nenhuma expectativa de vida. Assim como milhares de pessoas que nós vemos nos nossos dias, Enéas também estava assim. Estava ali sem poder trabalhar, sem poder conseguir o seu dinheiro, ou conseguir o seu sustento, o sustento de sua família.
Mas o poder de Deus é tão grande que restaurou a vida de Enéas através de Pedro. Pedro foi como um instrumento nas mãos do Senhor, e veja que quão magnífico é ser um instrumento nas mãos do Senhor. Porque quando Pedro termina de fazer tudo aquilo, quando Pedro termina de orar por um paralítico que estava há 8 anos acamado, o versículo 35 nos diz o seguinte: todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. E é uma coisa muito importante, porque quando nós fazemos algo que é o Senhor quem faz por nós, nós não somos exaltados, e sim o próprio Deus é exaltado através de nossas vidas. E essa é a grande beleza do Evangelho, essa é a grande beleza da igreja. É porque nós não somos formados, a nossa igreja não é formada de pessoas extraordinárias. Nós não temos lá pessoas que são extremamente inteligentes, ou extremamente bonitas, ou extremamente dotadas de algum dom sobrenatural. Nós não temos um líder religioso, um líder político muito famoso dentro da igreja. Nós não temos nada de extraordinário que a gente possa fazer por nós mesmos. Nada. Nada que eu possa dizer assim, eu, Rubens, sou bom nisso porque eu sou bom nisso. E ponto. A palavra de Deus nos mostra que apenas há um que pode dizer eu sou isso ou eu sou aquilo, que é o próprio Deus. E é por meio dele que nós nos movemos, vivemos e existimos, como o próprio Paulo, citando Epimênides no livro de Atos, também fala. Todo o nosso escopo de extraordinário, tudo aquilo que nós fazemos que é acima da média, não vem de nós mesmos, e sim do Senhor. E quando algo de extraordinário acontece em nossas vidas, ou que nós somos usados para fazer algo extraordinário, quem é exaltado não somos nós, ou quem deve ser exaltado não somos nós, e sim o Senhor. Quando Saulo se converte, a primeira coisa que ele vai fazer é entrar na sinagoga e pregar para os judeus, demonstrando para os judeus que Jesus é o Cristo. Quando Pedro, ele dentro da própria igreja, visitando as pessoas, os irmãos que estavam mais distantes, quando ele cura uma pessoa, quando ele cura um paralítico, quem é exaltado através da vida de Pedro não foi Pedro, e sim o Senhor Deus. E essa é a beleza do Evangelho. Porque Paulo, Pedro, eles não teriam nada de especial, não teriam nada de extraordinário se o Senhor não tivesse feito isso na vida deles. E continuando, nós vemos a vida de Tabita, ou de Dorcas, o pessoal gosta mais de chamar ela de Dorcas, que é um personagem ou uma personagem excepcional na palavra de Deus. Porque como eu disse no começo do vídeo, como eu disse no começo da mensagem, a palavra de Deus, ela mostra que não importa quem você é. Não importa se você é preto, se você é branco, se você é homem, se você é mulher, se você é novo, é velho, é brasileiro ou estrangeiro, não importa. Deus quer usar a sua vida. A sua vida é importante para Ele, e aquilo que você faz nela é importante para Deus, e Deus quer moldar e transformar essa sua vida. Dorcas é uma das pouquíssimas mulheres que a gente vê ou se não a única mulher que a gente vê que a Bíblia chama de discípula de Jesus. Nós temos outras mulheres que seguiam a Jesus, que estavam junto a Jesus, mas ser chamado de discípulo ou discípula era simplesmente e exclusivamente algo para homens. Numa sociedade onde mulheres e crianças nem mesmo eram contadas, onde elas não tinham voz, onde elas eram oprimidas, a história de Dorcas nos remete a uma pessoa especial. Uma pessoa diferente. Uma pessoa que entendeu que
o papel dela como igreja, o papel dela como sendo igreja, era cuidar de outras pessoas. E vale a pena a gente ver o amor que as pessoas tinham por Dorcas, o amor que as pessoas daquela cidade tinham por ela. Tanto é que os discípulos que estavam em Jope, quando descobriram que Pedro estava ali perto, a primeira coisa que eles fizeram foi chamar Pedro para que ele intercedesse por ela, porque ela era uma pessoa importante para aquela cidade, era uma pessoa importante para aqueles discípulos. A vida dela foi uma vida de transformação, não só na vida dela, mas na vida de outras pessoas. Não só a vida dela foi transformada, mas ela transformava a vida de outras pessoas. Quando Pedro chega ali no local onde ela estava, a Bíblia diz o seguinte: Pedro foi com eles e quando chegou, versículo 39, Pedro foi com eles e quando chegou foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhes os vestidos e as roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. As viúvas daquele lugar tinham Dorcas em alta estima ou em alta patente, porque ela tinha as ajudado. Isso me lembra de Tiago, capítulo 1, versículo 27, quando a gente vê qual é a religião que agrada a Deus. Que Tiago diz, capítulo 1, versículo 27 de Tiago: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. A igreja vai cair nas graças do povo, como Dorcas caiu, quando a igreja fizer, ou quando a igreja exercer a religião que para Deus, o nosso Pai, é pura e imaculada. Cuidar dos órfãos e das viúvas, daquelas pessoas que são invisíveis perante a nossa sociedade. E eu vou mais além. Quando Tiago fala sobre órfão e viúva, ele está falando não sobre grupos específicos de pessoas. A gente tem que, como igreja, cuidar de órfãos e viúvas e ponto. Não. Ele está falando sobre pessoas que estão numa condição de invisibilidade social, uma condição de vulnerabilidade social. Acredito eu que na nossa sociedade existem vários grupos que são invisíveis para nós. Existem vários grupos que se encaixam no perfil de viúva ou órfão. Existem mendigos, existem dependentes químicos, existem órfãos, existem viúvas. Existem diversos grupos que precisam da nossa ajuda como igreja. E assistir essas pessoas em suas dificuldades faz com que a igreja caia nas graças do povo. Assistir essas pessoas nessas dificuldades é aquilo que o Senhor julga como religião pura e imaculada. Você quer fazer algo que agrada a Deus? Você quer fazer algo que seja digno de uma consideração de Deus como pura e imaculado? Assista essas pessoas que são invisíveis perante a nossa sociedade. Pessoas que, como a esposa do governador disse, estão lá porque elas gostam de estar na rua. Essa semana, a esposa do nosso governador, Bia Dória, disse que não é bom que as pessoas deem roupas ou comida para as pessoas em situação de rua, porque elas gostam de estar ali, segundo Bia Dória. Mas eu te digo, meu irmão, que a religião que agrada a Deus, a religião que é pura e imaculada perante o Senhor, é assistir essas pessoas em suas dificuldades. Assistir essas pessoas não só em suas dificuldades, em suas necessidades espirituais, porque também é muito importante, mas também assistir essas pessoas em suas necessidades físicas. Os mendigos precisam comer. Os órfãos precisam comer. Os mendigos precisam de educação,
precisam de conhecimento, de informação. Os órfãos precisam de conhecimento, de informação. E todos eles precisam de uma coisa maior do que essas coisas que eu acabei de falar. Eles precisam de amor. Eles precisam olhar para a igreja e ver que tem alguém que os ama. Eles precisam olhar para nós, todos os invisíveis dessa terra, todos os invisíveis perante a sociedade brasileira. Eles precisam olhar para a igreja e ver que alguém ama elas. E ver que Deus quer sim transformar a vida delas. E mais uma vez, o livro de Atos nos deixa uma ideia daquilo que é extraordinário, acontece extraordinariamente. Pedro ressuscitou uma mulher e o que acontece no final desse capítulo é magistral. Versículo 22 do capítulo 9 de Atos diz o seguinte: este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Muitos creram no Senhor. Não diz muitos creram em Pedro, ou muitos creram que Pedro era alguém especial, mas muitos creram no Senhor. Algo extraordinário, que não provém de Pedro, mas sim do Senhor, faz com que o nome do Senhor seja exaltado. E como resumo nesse livro de Atos, nesse capítulo 9 de Atos, a gente pode ver que Deus, Ele usa todo tipo de pessoa. Todo o tipo de pessoa. Seja você o filho pródigo, seja você o irmão mais velho, seja você uma mulher, seja você um homem, seja você quem for. Deus quer usar você. Eu me lembro de Jesus falando no capítulo 6 de João, versículo 35, que diz o seguinte: então Jesus declarou, Jesus falando, capítulo 6 de João, versículo 35: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Vou ler mais uma vez o versículo 37. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Jesus Cristo, Ele está de braços abertos, esperando que você volte, esperando que você venha a Ele, para que você retorne a Ele. Ele não importa qual seja o seu pecado. Talvez você tenha matado alguém, talvez você tenha assaltado alguém, talvez você tenha feito um desses pecados que para nós como cultural, é algo incabível ou algo totalmente inescrupuloso. Mas eu quero dizer para você que não importa o que você fez, Jesus Cristo de maneira nenhuma te lançará fora. De maneira nenhuma Cristo o rejeitará. De maneira nenhuma Jesus Cristo vai deixar de amar você. De maneira nenhuma Jesus Cristo vai deixar de querer transformar a sua vida. É claro que esse processo de transformação também envolve um querer seu. Mas não se sinta acanhado, não se sinta envergonhado, porque Jesus Cristo está sim de braços abertos esperando você chegar. Ele quer mais uma vez, Ele quer quantas vezes for necessária te perdoar. Talvez você tenha feito um desses grandes pecados, e eu quero dizer que Jesus, desses grandes pecados para nós, né? Mas eu quero dizer para você que Jesus, Ele quer perdoar esse pecado. E talvez você não seja assim aquele grande pecador na sua concepção.
Talvez você seja aquela pessoa que sempre foi certinha, sempre se colocou nos caminhos certinho ali, mentiu um pouquinho aqui, mentiu um pouquinho ali, mas não fez nenhum, entre aspas, grande pecado, que nós julgamos como grande pecado. Talvez seja um pouquinho mais difícil para você reconhecer que você é pecador, que você falha, que você tem problemas e que você precisa de Jesus também. Talvez por seu pecado não ser tão evidente, tão à mostra, você se sinta assim. Se sinta como aquele fariseu que orava bem alto no templo: Senhor, muito obrigado porque eu não sou como esses. Eu não sou como esse publicano. Mas eu quero dizer para você que o Senhor também quer restaurar a sua vida e quer usar a sua vida. Ele usa o homicida, ele usa o assaltante, ele usa o idólatra, ele usa o hipócrita, ele usa o mentiroso, ele usa aquele irmão que é legalista, ele usa todas essas pessoas e perdoa todas essas pessoas. Ele quer transformar a sua vida para que algo extraordinário aconteça em sua vida e que você não será exaltado, mas sim o nome dele será exaltado. Aquilo que há de extraordinário em nós provém do Senhor. E se você ainda não conseguiu viver esse extraordinário que o Senhor proporciona a você, hoje é o momento. Essa é a hora de você se colocar de joelhos e pedir perdão ao Senhor. Ele de maneira nenhuma rejeitará. Se o pedido de perdão for verdadeiro, se o arrependimento for real, ele de maneira nenhuma deixará de perdoar você. Seja qual for o pecado. Claro, todo pecado traz consequências. Talvez você não esteja mais com a sua vida plena como você gostaria de estar. Talvez você tenha adulterado e a sua família não está mais próxima a você. Isso é uma consequência do seu pecado. Não espere que com o perdão divino tudo volte a ser como era antes, porque talvez não volte. Isso é consequência daquilo que você cometeu, daquele erro que você cometeu. Agora, de maneira nenhuma se esqueça que o Senhor Jesus Cristo, Ele quer perdoar você. Ele quer te dar uma nova vida junto dele. Uma vida de intimidade, uma vida de relacionamento com ele. Assim como Paulo teve, assim como Pedro teve, assim como Dorcas teve, assim como tantos outros nomes na Bíblia tiveram um relacionamento íntimo com o Senhor e o nome dele foi exaltado através dessas vidas. Seja você um instrumento nas mãos do Senhor. Pratique a mesma religião que Dorcas praticava, que Tiago fala. Uma religião pura e imaculada que atende às necessidades do próximo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo entendimento e de toda a sua alma. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disso dependem toda a lei e os profetas. Quem disse isso foi Jesus de Nazaré. Um relacionamento com Deus é um bom relacionamento com Deus. Ele traz a você um bom relacionamento com o próximo. Uma vontade de assistir, de ver as necessidades do seu próximo. Que a nossa igreja, que eu, que você, que todos nós possamos praticar essa religião pura e imaculada e saber que Deus não se importa com etnia, Deus não se importa com gênero sexual, Deus não se importa se você é alto, baixo, feio, bonito, Ele não se importa com isso. Ele quer usar a sua vida, Ele quer usar todas as vidas e cabe a nós como igreja praticar uma religião pura e imaculada para que essas vidas sejam transformadas pelo poder dele. Abaixe sua cabeça, eu quero orar mais uma vez com você.
Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai, porque o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso. E porque o Senhor, Pai, enviou o Seu Filho para morrer por nós, dando, Pai, para nós a salvação que há nele. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai, porque um dia o Senhor nos resgatou. O Senhor olhou para nós e buscou, Pai, e nos tirou, Pai, do mais fundo lamaçal do pecado. E hoje nós temos vida em Ti. Deus, nós pedimos que assim como o Senhor usou pessoas, Pai, assim como o Senhor usou homens e mulheres para que o Evangelho chegasse até nós hoje, nós pedimos, Pai, que a nossa vida, Pai, seja uma vida de instrumentos, Pai, na Sua mão, para que nós possamos fazer a Sua vontade e mostrar e levar o Seu Evangelho a outras vidas, a outras pessoas. Não olhando, Pai, para qualquer tipo de preconceito ou de racismo que nós tenhamos embutidos em nossas mentes, mas com os olhos fixos em Ti, Pai. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é bom. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, muito obrigado. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. E logo mais estaremos juntos novamente, se o Senhor assim permitir. Tudo isso vai passar.